Opa, boa noite, boa noite. Já entrei um pouquinho adiantada aqui hoje para realizar hoje o tarô de cura, o retorno do tarô de cura. Estou muito feliz por este retorno, né? O tarô de cura, bom, primeiramente, eu sou Patrícia, para você que está chegando agora aqui no Holoseres. Eu sou terapeuta holística, evolucionária, também sou mentora, sou taróloga. E o meu trabalho é auxiliar as pessoas para que elas consigam enxergar além das suas dificuldades, dos seus bloqueios, dos desequilíbrios, dos conflitos, dos desafios da vida, para que consigam transpor, superar seus desafios, né? Então, eu auxilio as pessoas a saberem quais são os pontos cegos onde precisam mudar para que a vida flua. Então, hoje, eu até esqueci aqui de ligar o microfone, eu vou falar aqui. Se tiver legal o som, coloca aí, por favor, no chat. Então, resumidamente, este é o meu trabalho. E o tarô de cura, né? Ele é exatamente para auxiliar, né? Para ajudar as pessoas a saberem onde que estão bloqueadas, para poder curar, para poder equilibrar. Porque cura, quando a gente fala cura, tem a ver com equilibrar e harmonizar, seja internamente ou externamente, em alguma área da vida, né? Nos relacionamentos, no profissional. E aí, esse tarô de cura, né, basicamente é para ajudar neste momento, principalmente que o planeta, né, o nosso planeta, nossa morada Terra, está em transição para uma quinta dimensão, ou seja, nós estamos ascendendo, mudando a vibração de terceira dimensão, que é mais densa, para uma quinta dimensão, que é mais sutil, que é mais espiritual também. Então, todas as pessoas, né, estão no momento de cura, de expurgo, né, das suas sombras, das densidades, e o planeta também está se curando. Então, eu realizo esse tarô, né, este momento de cura, para que possa te auxiliar, tá? Hoje eu vou fazer o tarô de cura basicamente para saber o que está bloqueado, o que precisa ser curado e também o que está bloqueando ou o que pode bloquear a sua cura, tá? E deixa eu já tomar minha água aqui. Reserve aí a sua água, tá? Porque a mesa já está vibrando na cura. Eu vou dar um recado aqui, porque às vezes as pessoas entram, né, numa tiragem, numa leitura, numa mesa de tarô, e a energia não ressoa com o que a mesa revela. Assim, é uma tiragem geral para muitas pessoas, né? Muitas pessoas vão escolher o quartzo rosa e muitas pessoas vão escolher a ametista. Porém, se você vê que não ressoou, né, na sua energia, na descrição tem o meu contato, onde eu posso realizar o atendimento no Trilhas Tarô, na sua energia, em particular. Também nas terapias, também eu utilizo o tarô, na mentoria, né? Tudo vai depender da condição que você está passando, tá? Então, assim, se você é uma pessoa que está buscando evolução, ampliar sua consciência, está no despertar espiritual e quer uma orientação, está buscando a sua cura, este é o canal certo. Agora, para as pessoas que estão buscando previsão com o tarô, tá?
Isso aqui no Holoseres não temos previsões com o tarô. Por quê? Primeiro, o futuro, previsão de futuro, isso daí é uma ilusão. Porque o tarô, ele é atemporal, tá? Ele é atemporal, não tem tempo. E assim, tudo que você faz, realiza hoje, cura hoje, vai ressoar no seu depois, que chamamos, né, que as pessoas conhecem como futuro. Então, se o que for orientado aqui, a pessoa não realizar, então não vai mudar a condição, porque eu vejo, né, em muitos canais por aí, o pessoal reclama que o tarô só fala, né? Que vai mudar, que vai melhorar e nada melhora. É por causa disso. Se a pessoa não faz a parte dela, a vida vai entregar a vibração que ela está emanando, né? Então, se ela não cura o interno dela, se ela continua numa mesma vibração densa, fica resistente à mudança, aí no externo também não vai ter. Porque as dificuldades, desafios, bloqueios e conflitos são efeitos externos que nós enfrentamos que estão dentro, tá? Então, por isso que eu faço esse tarô de cura para ajudar as pessoas a identificarem e focarem onde elas precisam curar. A mesa hoje de cura, ela vai funcionar através do comando de cura, tá? O comando de cura para você receber a cura dos seres de luz é a seguinte: eu sou um ser divino e autorizo o apoio dos seres de luz na minha cura. Repetindo, eu sou um ser divino e autorizo o apoio dos seres de luz na minha cura. Você deixa nos comentários, tá? Esse comando para que a energia de cura possa também ressoar para você depois, tá bom? Então, eu vou começar aqui, vou fazer primeiro a tiragem direitinho, né? E depois, ao final, eu vou fazer uma meditação de ancoramento e aterramento da energia. Por que aterramento? Aterramento, quando a pessoa ela está com a sua energia desaterrada, né? Não está conectada com Gaia, com a Mãe Terra, com o planeta, ela também bloqueia o fluxo de prosperidade, né? E alguns sintomas, a pessoa não se sente pertencente ao mundo, se sente deslocada, né? Sente que não merece. Então, assim, tem vários sintomas quando a pessoa não está aterrada, né? Então, assim, ao final, eu vou fazer uma meditação, uma técnica de ancoramento e aterramento, tá? E o tarô de cura, ele é universalista, tá? Não tem vertente religiosa, não tem vertente esotérica, é terapêutico, é conectado com a fonte, com a espiritualidade. Isto é o tarô de cura, é livre, tá? Livre de doutrina, ok? E vamos começar hoje. Deixa eu já tomar minha água aqui. Vamos lá, gente. Começando. Eu vou descer aqui a câmera para a mesa, tá bom? E vamos lá. Aqui está a nossa mesa de cura, está no violeta, que é uma cor transmutadora. Hoje vai funcionar com os cristais, tá? A escolha é pelos cristais. Opção número 1, quartzo rosa. E opção número 2, ametista. Ok? As duas pedras aqui. E vamos começar com a opção número 1, o quartzo rosa. Vamos lá? Primeiramente, eu vou
fazer a tiragem para o que precisa curar, né? O que precisa ser curado neste momento. E depois eu vou fazer a tiragem para o que está bloqueando ou que pode bloquear, que pode ser um bloqueio para esta cura não acontecer, tá bom? E vamos lá. Começando aqui, para a gente saber onde que está a raiz do que precisa ser curado com os acordos espirituais. Vamos lá, espiritualidade, Deus, fonte primordial. O que as pessoas do quartzo rosa, qual que é a raiz do que eles precisam curar neste momento? Saiu física material. Então, isso já é um indicativo que o pessoal da tiragem número 1 tem alguma questão material ou alguma questão no corpo físico, pode ser adoecimento no corpo físico, ou também na parte de relacionamentos, no profissional. São várias coisas que formam a nossa vida na matéria, né? Quando eu falo material, são as áreas da vida, mas também o corpo físico, né? Pode ser algo que já esteja algum desequilíbrio que já esteja condensado no corpo físico, que a gente conhece como doença, tá? Mas toda doença, ela tem um fundo de desequilíbrios energéticos, bloqueios energéticos. Vamos lá. Sobre o que estamos falando, o que precisa ser curado fisicamente, no material, do pessoal da tiragem número 1. Bom, aqui já posso dizer que o pessoal vocês já estão passando por uma transformação aí, já está no processo de cura, de coisas bem dolorosas. Vamos lá, mais uma. Sim, pessoal da tiragem número 1 está passando, sim, já aqui já indica, né? Saiu aqui o arcano da transformação, vamos falar assim, esse arcano da transformação, ou o ceifador, né? Porque essa palavra não pode falar aqui no YouTube, mas é um arcano que finaliza, que transforma para um renascimento, tá? Então, um corte, uma cura, uma transformação já está sendo feita na sua energia. Aqui o 10 de espadas indicando um sofrimento mental, né? Pode ser de ansiedades, de depressão, muitas dores internas, né? Muitas coisas que aconteceram no decorrer da sua vida, muitas punhaladas, sofrimentos, bloqueios na mente, emocional, que está te deixando, porque aqui tem um 7 de paus, né? Você está no embate, numa luta interna de conflitos, tanto internamente como externamente, porque isso também está estagnando a sua vida material. Então, assim, quando nós temos esta combinação do arcano da finalização, não o ceifador, né? Enfim, finalizador, ceifador, transmutador, transformador. Quando nós temos este arcano com o 10 de espadas, com o 7 de paus e com o dependurado, isso aqui já indica que está no processo.
Então, a única coisa que eu tenho que falar aqui, deixe transmutar, permita-se curar, tá? Porque é isso aqui, esta cura que já está acontecendo emocionalmente, mentalmente, que vai fazer com que a sua vida material flua, tá? Porque todo bloqueio interno, ele se projeta para fora em forma de desequilíbrios e desarmonias na vida. E tudo, né? E tudo que está te causando incômodo, está te deixando nessa situação aqui, sem permitir o seu fluxo, seja pessoas, seja uma situação que não te agrada mais, seja o trabalho, relacionamentos, amizades, seja qual for, né, a condição que está também atrelada materialmente, é hora de você finalizar, é hora de você permitir que finalize, que se conclua, desapega do que precisa, faz uma ação de perdoar, né, as pessoas que, de certa forma, te apunhalaram, mas também trabalhe o seu auto-perdão, porque o que está acontecendo na sua vida neste momento já é uma cura, tá? Já é uma cura para um renascimento. Porque se saiu aqui material e física, é para que você não tenha, não crie, não gere resistência. Então, assim, é mudar o modelo de pensar. Se você é uma pessoa que é muito rígida ou rígido, né? Que tem um pensamento muito... olha que engraçado, eu nem embaralhei, já saiu aqui novamente, né, o arcano da transformação, que é esse aqui, simplesmente pulou na mesa. E a luta. Tá vendo aqui, ó? É uma rigidez, é uma resistência para não mudar. Então, assim, não resista, deixa fluir. Tá? E não entra, assim, na energia mais negativa, de ficar nos pensamentos mais negativos, pensando, racionalizando o que está acontecendo muito, porque algumas coisas, quando a gente racionaliza demais, entra em sofrimento, tá? E é o que está acontecendo com você neste momento. Um embate, um sofrimento, um preciso sempre estar me defendendo, né, das pessoas, ou sinto que o mundo é perigoso, de certa forma, porque aqui é muita batalha mental, tá? Duas lâminas que mostram que você está numa batalha interna mental, de muita preocupação. Eu vou aqui complementar, né, especificar mais essa condição com o tarô do Osho, tá? Vamos lá. Sobre o que se trata, é o arcano 13 aqui na mesa como ponto de cura, do que precisa ser curado com o arcano 13. Vamos lá. Bom, o que eu falei, tá? Saiu a completude, o arcano 21, que é o mundo. O mundo, ele fala de finalizar coisas que precisam, de concluir coisas que já não agregam mais a você, que não traz mais alegria, né? Seja em qualquer área da sua vida. O arcano 21 fala sobre isso, tá? E ele caiu debaixo do arcano 13, que é o da finalização, só para complementar o que eu já tinha falado. Então, assim, não segura, tá? Seja lá o que você esteja finalizando, não segura, seja relacionamento, seja no trabalho, se o trabalho não tá legal, se o trabalho não tá legal, não tá te trazendo mais alegria,
é bem provável que tenha uma finalização aí. E no 10 de espadas, vamos lá, vamos saber no 10 de espadas. Saiu o 6 de copas, tá? 6 de copas com 10 de espadas. Aqui já remete a dores do passado, tá? E quando a gente fala dores do passado, nós estamos falando também dos karmas, que com toda certeza tem algum padrão karmático aí também curando, tá? De vidas passadas, porque aqui nós temos o dependurado. Então, o dependurado já indica, e com o 6 de copas e o 10 de espadas, já indica que são padrões kármicos também, tá? Dores de vidas passadas que estão sendo expurgadas, curadas neste momento. Então, busque fazer meditações, tem bastante meditação aqui na plataforma do YouTube que pode te ajudar, tá? Se precisar, eu sou terapeuta também, então se precisar a gente abrir mais sobre o que está se passando na sua energia também, para maior compreensão, e também trabalho para trabalhar o alinhamento da sua energia, a cura da sua energia, para poder também alinhar o seu material, tá? O contato está aí na descrição. Vou tirar aqui agora para complementar o 7 de espadas, o 7 de paus. Vamos lá. E no 7 de paus, ó, já virou. Rapidinho, tá? Ó, saiu a cura, que foi o que eu falei, que o pessoal da tiragem número 1 está curando, já está em cura. Então, assim, não tem muito o que falar, o que precisa mudar, mas é a sua forma de pensar, tá? Tem a ver com a sua forma de pensar. E a forma de pensar tem crenças limitantes, crenças que traz de família, né, também, que são transferidas para nós, porque quando nós somos educados, quando criança, o nosso pai e a nossa mãe educa de acordo com a visão que eles acham que é ideal. Só que tem algumas coisas, algumas crenças que nos são ensinadas, que elas limitam, que elas barram o nosso crescimento, não permite que a gente flua. Por exemplo, se você pensar, se você vai realizar alguma coisa e você já pensa, será que vou conseguir? Será que eu consigo? Será que eu sou capaz? Será que eu mereço? Né? Eu não sou merecedor? Então, quando já se pensa isso, que tem a ver com a forma de pensar, você já é um indicativo que você tem uma crença limitante ali, tem uma ferida emocional ali, tá? E essa cura também, ela tem a ver com a sua forma de se posicionar na vida, tá? Com o seu posicionamento. Se você é uma pessoa, por exemplo, muito submissa, que aceita tudo, não sabe dar limites, tá? Essa cura tem a ver com isso também para algumas pessoas. Vamos lá, o dependurado. O dependurado, opa. Ó, aqui o 8 de ouros saiu até bloqueado, tá? Saiu assim. Isso indica o bloqueio e tem todo sentido, porque com o dependurado, geralmente você está num bloqueio, né? Porque o dependurado, ele se coloca assim, de ponta cabeça, para que ele possa enxergar o mundo à sua volta sob outra perspectiva. Por isso que ele está confortável com a situação de certa maneira, porque ele se colocou para curar a sua mente, para iluminar a sua mente, para que ele possa enxergar com mais clareza o que está diante como desafio na vida. E aqui, com o 8 de ouros, já fala do bloqueio no fluxo material, né? No 8 de ouros. Então, algum bloqueio na parte
material que pode, se você também é um empreendedor, bem provável que o seu negócio não esteja fluindo, ou algum projeto, ou o seu trabalho, você esteja enfrentando alguma dificuldade, porque o 8 de ouros tem a ver também com a parte daquilo que eu me dedico, e nada flui, tá? Então, eu só estou captando os pensamentos, né, negativos possíveis dentro destas lâminas que aqui estão, desta energia que aqui está. Aqui também traz que você precisa olhar a vida com mais simplicidade. E simplicidade é o quê? Não olhar a vida com tanta rigidez, não se cobrar tanto, se permitir fluir com mais leveza, porque aqui tem uma rigidez. Então, essas dores que você já está sentindo, essa parte emocional mais conflituosa, permita liberar, tá? Permita liberar, chore o quanto for necessário, deixe sair. Se algo finalizar na sua vida neste momento, deixa finalizar, não fica resistindo, não fica segurando o que não traz alegria para você neste momento. Porque senão vai te trazer mais dor, tá? Deixa eu ver o arcano que tá no oculto aqui, energia do oculto. 4, 7, 17, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 novamente, que é o arcano da finalização. 4, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Mais 3, 14. 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 novamente. Olha como o tarô, ele realmente é certinha a energia, porque resumiu a sua energia no oculto, no arcano 13, que tem a ver com a transformação, a transmutação, as finalizações, tudo que precisa ser ceifado da sua vida é o que está acontecendo com você, tá? É um período que você está curando os karmas, está ajustando, e quando a gente está nessa cura de karma, não tem o que fazer a não ser permitir a cura, né? E permitir a cura é da melhor maneira possível, fazer meditação, fazer aí um momento com a natureza, se conectar, fazer respiração, exercícios de respiração, buscar o máximo possível, ficar equilibrado, colocar pensamentos positivos na mente, cada vez que vier pensamentos negativos, se autoafirmar de forma mais positiva possível. Se vier um pensamento, por exemplo, eu não vou conseguir, você se afirma, eu consigo. É assim que a gente se autoafirma diante de um pensamento negativo, tá? Agora eu vou tirar aqui uma crença que você precisa curar neste momento. Uma crença limitante que o pessoal da tiragem número 1 precisa curar. Olha só. Pode ser de família, pode ser do passado, padrão de vidas passadas que você traz esse tipo de pensamento, que é: eu nasci pobre e morrerei pobre, né? Não pode ser exatamente esse pensamento? Pode, mas também pode ser pensamentos do tipo, nasci pobre e vou continuar pobre, enfim, algo do tipo, tá? Ou também tem aquele pensamento, né, coletivo aí que o pessoal fala, quem nasce pobre morre pobre. Então, assim, isso daí é uma crença limitante, tá? Esse é um exemplo de crença limitante. Então, mude esta forma de pensar, tá? Muda essa forma de pensar, eu nasci pobre e morrerei pobre. Isso não é verdade. É uma crença que te limita, porque isso não é verdade. Uma pessoa, ela nasce numa condição, mas Deus capacita ela, porque nós somos
partículas divinas, então se a gente é partícula divina, a gente é luz, temos capacidade de realização, então não é porque eu nasci pobre que já está determinado que eu vou morrer pobre, eu posso melhorar no decorrer da vida, mas tudo vai depender das escolhas que fizer. Vou tirar aqui um instrumento divino, que é o que lembra o que você veio melhorar nesta atual jornada, tá? Por quê? Porque nós estamos aqui no planeta Terra, não é a passeio. Nós estamos aqui para evoluir. E cura tem a ver com evolução. Só que as pessoas se esqueceram disso e só estão olhando para a vida na matéria e esquecendo de curar-se, porque cura também tem a ver com a espiritualidade, que é o espiritual, tá? Qual que é o instrumento divino para o pessoal da tiragem do quartzo? Sua família, tá? Então, isso indica o quê? Que você tem muitos conflitos na família, que a sua família, ela te lembra no sentido assim, tudo o que acontece na sua família que te causa incômodo, o que te incomoda dentro é o que você precisa se atentar, olhar para curar, tá? Porque tudo que acontece no externo que causa desconforto em nós é um lembrete do que precisamos curar. Então, muitos conflitos que acontecem na sua família, você precisa se atentar a você, o que está por trás do seu comportamento, na hora da sua reação, para saber em que ponto você precisa se curar. Mas para isso você precisa ter um momento de silêncio, de introspecção, para poder ter essa resposta ou fazer alguma terapia, alguma consulta, que daí, dentro da terapia holística evolucionária, eu faço, né, este trabalho de saber o que está por trás ali, do bloqueio ou do desafio que está passando, e também na mentoria, Alquimia da Prosperidade também realizo, porque todo o meu trabalho é orientar as pessoas no que está por trás dos seus desequilíbrios de forma geral. Bom, agora vamos aqui tirar também qual que é o seu centro energético, o chakra, que está sendo afetado neste momento, que está sofrendo o impacto desse seu desalinho energético, desse seu desequilíbrio interno. Vamos lá, qual que é o chakra de impacto que precisa ser curado neste momento? Neste momento, bom, vou considerar o que está primeiro aqui. Ó, saiu aqui. Bom, vou considerar os dois. Saiu aqui o chakra do coração, tá? Nosso chakra do coração mesmo. E o chakra laríngeo, que é a da garganta, tá? Então por isso que você escolheu o quartzo rosa, porque o quartzo rosa, ele também tem a ver com o amor, com o alto amor, com o perdão. Lembra que eu falei do perdão? Então, aqui, ó, o coração tem a ver com o amor, com o alto amor e com o perdão. A frase do chakra, para você trabalhar o seu chakra cardíaco, é a seguinte: eu me aceito e aceito os outros sem julgamentos. Eu me aceito e aceito os outros sem julgamento. Isso aqui já indica que possivelmente você está muito, né? Muita irritação, ansiedade,
agressividade, reatividade. Então, trabalhe também isto, tá? Porque quando esse chakra está bloqueado, a pessoa está nesta condição, muita agitação, tudo está muito frenético, tanto dentro quanto fora. Então, assim, tem um momento reservado para você estar com você, para você trabalhar o seu interno e as suas emoções, tá? E o segundo chakra para você é o da garganta. A frase para você, a frase afirmativa para você trabalhar esse chakra é: eu crio a minha vida com as minhas palavras, expresso meus desejos e objetivos com entusiasmo. Eu crio a minha vida com as minhas palavras, expresso os meus desejos e objetivos com entusiasmo. E entusiasmo tem a ver com alegria. Então, se você está vivendo, né, está acordando de manhã já reclamando, sem colocar um propósito de alegria para o seu dia, reclama do trabalho ou reclama da família, porque aqui saiu família, né, como o seu instrumento divino que te lembra o que você veio curar, né? Se reclama de tudo, não sabe agradecer, aí você não está vivendo a sua vida com entusiasmo, tá? E quando a gente não está vivendo uma vida com entusiasmo, a gente está bloqueamos a nossa prosperidade, né? E prosperidade tem a ver com fluidez nas áreas da vida, não somente prosperidade material, mas prosperidade tem a ver com a prosperidade emocional, prosperidade mental, uma mente saudável, uma mente fértil, prosperidade emocional, no caso de fertilidade emocional, de alegria, né, de entusiasmo, de felicidade. Tem a ver com tudo isso, não somente com a prosperidade financeira, por exemplo. Prosperidade é fluidez. Então, quando a nossa vida ela está bloqueada, ou você fica contando moedinha ali na escassez, não é prosperidade, ok? Ou mesmo se tem dificuldade numa área da vida, significa que o fluxo não está fluindo naturalmente. Agora que a gente já sabe o que você está curando, que é todo esse processo mental, emocional, essa forma de pensar, essa rigidez, autocrítica, né? Autocrítica, criticar também as pessoas, tudo isso é negativo, gente. Tudo isso bloqueia a nossa prosperidade também, tá? E às vezes as pessoas nem se dão conta que só o fato de ficar reclamando já bloqueia. Vamos agora tirar aqui na mesa o que pode ser um bloqueio, né? O que pode acontecer como bloqueio para que esta cura não ocorra. Claro que as suas escolhas já pode ser um fator, mas vou aqui especificar. O que é aqui? Vamos lá. Vamos tirar aqui um fator, uma ação que pode bloquear, que pode te impedir de realizar esta cura. Vamos lá, qual que é, o que está bloqueando ou pode bloquear esta cura? Bom, só confirmando o que eu falei, dar limites, tá? Então, assim, se você não aprender a se dar limites para você, ou seja, não fazer as coisas em excesso, como não ter um momento de descanso, um momento de lazer, ficar fazendo sacrifícios, acreditar que quanto mais você fizer, resultados terá. Isso também é outra crença limitante que não é verdade, tá? Só que isso foi ensinado para nós desde criança, que você tem que trabalhar
para ter mais, e não é, tá? Você tem que realizar as coisas com alegria e não trabalhar por trabalhar somente pelo dinheiro. Dar limites para você, para os excessos e também para as pessoas. E como saiu o instrumento divino que a sua família te lembra o que você tem que melhorar, né? O que você precisa evoluir, então também dar limites para a família, tá? E o dar limites tem a ver também com você dizer não quando precisa dizer não. Não permitir que as pessoas façam com você o que bem entenderem. Porque quando não sabemos dar limites, quem sofre somos nós. Bom, agora vou tirar aqui para você, para te orientar mais ainda, onde você pode obter ajuda para conseguir realizar esta cura que já está em processo, que já está acontecendo. Provavelmente você deve estar tendo crises emocionais, cartazes emocionais. Vamos lá. Onde o pessoal da tiragem número 1, do quartzo rosa, pode obter ajuda para esta cura. Ó, saíram duas. Vamos lá. Falei da meditação, fazer meditação e ajuda profissional. Ajuda profissional quer dizer o quê? Um psicólogo, um terapeuta, algum profissional que possa trabalhar na sua saúde mental e emocional, tá? E também, né, como eu sou terapeuta holística, eu tenho abordagem de todo o agregado humano, que é a mente, as emoções, o espiritual, o energético e o físico. O terapeuta holístico, ele trabalha tanto o interno da pessoa para que desbloqueie fora, tá? Essa é a diferença de um terapeuta holístico e outros tipos de terapias, né? E agora, para você que está aí, não esqueça de colocar a frase de ativação da cura. Eu sou um ser divino e autorizo o apoio dos seres de luz na minha cura, tá? E ao final eu vou fazer a técnica de ancoragem para você aterrar, alinhar a sua energia. E agora vamos para a tiragem do pessoal do número 2, que é ametista, tá? Essa daqui é ametista, ela já, para você que escolheu a ametista, ela já indica que você está precisando de uma transformação, de uma mudança, de uma transmutação. Então, vamos ver sobre o que se trata essa energia de transmutação, transformação que você precisa neste momento, pessoal da ametista. Vamos lá, vamos saber em que raiz, né, em que setor você está precisando de cura, tá? Com os acordos, o oráculo dos acordos espirituais. Vamos lá. Onde o pessoal da ametista, do número 2, estão precisando de cura. Vamos lá? Espiritual, tá? E eu acrescento aqui no espiritual, que tem tudo a ver com a cor violeta, porque a cor violeta, dentro da cromoterapia, é uma cor de conexão com o divino, é uma cor de transmutação e também de reconexão consigo. Tem tudo a ver com o espiritual. Vamos abrir aqui para saber mais sobre o que se trata essa cura, tá? Vamos lá. Especificando o que precisa ser curado
neste momento para o pessoal que escolheu a ametista. Sobre o que se trata esta cura espiritual? Vamos lá. Rainha de Copas. O que mais? Temperança. As de espada. E valete de ouros. Valete de ouros. Vamos lá. Rainha de copas, temperança, as de espadas e valete de ouros. Na parte espiritual, eu vou considerar aqui a sua energia, tá? Aqui já indica que há uma não estagnação, não chega a ser pode ser estagnação, uma falta de fluidez, uma falta de movimento na sua parte material, tá? Porque aqui nós estamos com o valete de pentáculos, indicando que sim, essa parte, esse desequilíbrio energético ou espiritual está afetando também a sua fluidez na matéria. Ou seja, não está permitindo que você tenha uma ação, um movimento. A sua mente também está passando por um reequilíbrio, a sua parte emocional também, ou seja, um desequilíbrio energético, espiritual ou mental afeta as outras áreas de quem nós somos, porque nós somos um agregado de mente, emoções, energia, espírito e corpo físico. Então, um desequilíbrio em uma afeta todas as outras. Mas eu vou aqui complementar para a gente saber mais sobre o que estamos falando. Vamos lá. Rainha de Copas. Rainha de Copas, sobre o que se trata a cura na Rainha de Copas. Saiu o 4 de copas, 4 de copas e o 5 de espadas, tá? Aqui já está indicando que o espiritual também ele tem a ver com os nossos valores internos, tá? Os nossos valores, sobre o que você pensa sobre você, sobre qual a imagem que você faz da sua pessoa, porque aqui no tarô do Osho saiu comparação e voltando-se para dentro, tá? Ou seja, aqui está falando que somente o ato de você se comparar às outras pessoas, ou você não se achar merecedor, se achar incapaz, ficar pensando o outro consegue, eu não consigo, tá? Só esse tipo de pensamento que se tem já indica que você precisa mudar os seus valores internos. Porque se você fica se criticando, se depreciando, achando que não merece, ou achando que é incapaz, ou se comparando às outras pessoas ao seu redor, isso aqui já causa um bloqueio na sua energia, tá? Isso, e quando a gente fala de bloqueio, tem a ver com cura, porque toda cura
que não fazemos internamente na nossa energia, ela se transforma em alguma dificuldade ou alguma estagnação, algum conflito fora, tá? Como eu já havia falado. Então, aqui, a sua parte emocional está passando por este momento interno, tá? Esse desalinhamento internamente. Então, você precisa também voltar para você, se internalizar, repensar essa forma de pensar, essa briga interna que tem, que já está latente, de você ficar se comparando aos outros, ou até mesmo o seu trabalho, tudo que você faz. Isso daí já causa uma parada na fluidez do seu caminho em todos os sentidos, tá? A temperança, por favor. Vamos lá, sobre o que estamos falando aqui na temperança, na cura com a temperança. Ó, saiu 9 de espadas, também indicando aqui essa parte do sofrimento, mas o 9 de espadas com a temperança. Fala da parte de como você lida com os seus relacionamentos, com você mesmo, como que está a sua relação com você. Você se acolhe, você se aceita, você faz as coisas que você gosta, ou você fica no sentimento de culpa quando você compra alguma coisa para você, quando você investe em você, tá? Porque a cura aqui é com você, tem a ver com o seu interno. Porque aqui a temperança, ela já aponta que precisa ter um reequilíbrio interno, não entrar em sofrimento por todas as coisas, os desafios externos também que acontecem, tá? Ou trabalhar da melhor forma possível, deixar ir o que já não serve mais, porque a temperança ela fala muito da forma como nos relacionamos com a nossa, entre a nossa mente, as nossas emoções e com os outros. Vamos lá. No As de Espadas, sobre o que se trata? O As de Espadas. Que um reset aqui na sua energia já está acontecendo, tá? Já está em movimento. Ó, o As de Espadas. Essa ação com o As de Espada, porque o As de Espadas é sempre um movimento, né, um início de movimento que precisa ser realizado. E junto com o valete aqui e a celebração, esta energia, ela já mostra que você precisa aprender, de certa forma, a celebrar mais a vida, a ver a alegria nas coisas mais simples, a ser grato pelo seu dia, por tudo que te chega, né? Mesmo que aos olhos de muitos é pequeno, mas tem que agradecer tudo que você já tem e tudo que você terá, tá? Porque assim, e também tem a parte dos relacionamentos, novamente, o tarô de cura aqui apontando para que você faça uma cura também na forma de você enxergar e na forma de você agir com as pessoas ao seu redor, tá? Não ser muito tudo a ferro e fogo, muito cortante nas palavras, na comunicação, tomar cuidado com as reações, da forma que reagem, porque aqui já está indicando esta postura em relação à sua parte relacional. Porque também, lembra que eu falei, nós estamos aqui para evoluir. E todos nós somos espíritos, num corpo físico.
Então, cada vez que deixamos de aprender com os relacionamentos, principalmente, que é a dificuldade de todas as pessoas, aí não evoluímos. Então, se você não aprende a lição, isso vai se repetir. E a vida vai te trazer mais daquilo que você precisa curar. Então, se você vê a parte dos relacionamentos, você se retrai, né? Ah, eu não quero enfrentar esse problema, esse desafio, não quero lidar com essa pessoa, é muito difícil. Então, aí você vai atrair mais pessoas que vão te incomodar para que você aprenda a lição, aprenda a se relacionar de uma forma mais harmoniosa. Vamos lá. E no valete de pentáculos, sobre o que se trata a cura no valete de pentáculos. Só confirmando o que eu já trouxe aqui. Saiu o valete de espadas, tá? Valete de espadas com valete de pentáculos. Ele me fala assim: a vida é sempre uma luta. Tudo é difícil, tudo é dificuldade. Só coloca o quê? Empecilhos, obstáculos. Porque quando a gente coloca-se para reclamação, nós estamos clamando mais daquilo. Então, a sua parte material está bloqueada porque você precisa rever a sua maneira de se relacionar com você, com a vida e com as pessoas ao seu redor, tá? Tem a ver também com essa parte. Com você aprender a lidar melhor com as pessoas, né? Mas, primeiramente, você precisa definir os seus valores e princípios internos, né? E definir os valores e princípios tem a ver com o que eu acredito sobre mim, sobre a vida, sobre as pessoas. Aqui há uma crença limitante referente à organização. Eu não consigo me organizar. E quando eu não consigo me organizar, já é indicativo que a minha mente, que o meu emocional está uma bagunça. Então, se eu não consigo me organizar internamente, eu também não consigo me organizar na parte matéria, na parte física, no trabalho, nos estudos, em tudo que realiza, tá? Então, assim, aqui já indica que há uma crença limitante que tem a ver com eu não consigo me organizar. Então, precisa ser trabalhado a mente, mas também alinhando com a sua parte espiritual, tá? Busca, se você já trabalha com a sua espiritualidade de certa forma, neste momento você precisa buscar mais pela sua espiritualidade, faça orações, meditações, reprogramações mentais que tem aqui no YouTube, tem bastante, porque eu já vi. Então, todos os instrumentos de cura estão mais acessíveis para que possa se reequilibrar neste momento. Vamos lá. Agora aqui eu vou abrir para você qual que é o instrumento divino que Deus usa para te lembrar o que você veio melhorar, o que você veio evoluir, tá? Que o instrumento divino é aquilo que mais cutuca a pessoa, para que ela possa melhorar e aprender as lições. Vamos lá, qual que é o instrumento divino do pessoal que escolheu a ametista? Por incrível que pareça, apareceu aqui animais, né? Os animais. Bom, se saiu os animais, bem provável
que algumas pessoas não gostem de animais, né? Ou tem ranço, ou evita os animais, né? Porque saiu aqui, aliás, desculpa, cancelando, vamos lá. É o instrumento divino, né? Eu peguei ajuda depois. Vamos lá. O instrumento divino do pessoal da ametista. Vamos lá? Qual que é o instrumento divino? Ah, tá. Vamos lá. Ó, a sociedade. Tá? A sociedade, a cultura, enfim, sociedade, parte social, que tem a ver com o que eu falei aqui dos relacionamentos. Tá? Então, se você não é muito sociável, se não gosta muito de conversar com pessoas, de estar com pessoas, sinto muito lhe dizer, mas é isso que está causando o bloqueio também na sua parte material. É você rever essa parte, a comunicação, o jeito de se comportar em relação às suas amizades, ou à família, ou às pessoas do seu convívio, tá? É exatamente isso que você precisa curar neste momento. Não tem como falar outra coisa. Vou tirar aqui que ação que pode bloquear ou está bloqueando a sua cura neste momento. Vamos lá. Qual é a ação? Qual é a ação? Mudar. Mudar já tem a ver, né? Já fala que você precisa de mudanças internas para que fora também mude. Então, mudar a sua forma de se relacionar já é o primeiro passo, mas se relacionar primeiramente com você mesmo, tá? Se você é uma pessoa que fica se criticando demais, fica se depreciando demais, né? Ou falando coisas muito negativas sobre você mesmo, mude já isso, porque isso causa mais bloqueio na sua energia e causa mais bloqueio na sua vida, tá? Então, é mudanças. E são mudanças internas. São mudanças internas. Mas também mudar tudo aquilo que você, de certa forma, identifica que já não está trazendo mais uma fluidez, né? Já não está positivo na sua jornada de vida aí, tá? Agora sim, eu vou tirar a ajuda. Vamos lá. O que pode, neste momento, ajudar o pessoal que escolheu a ametista? Vamos lá. O que pode ajudar o pessoal que escolheu a tiragem número 2, a ametista? Também saiu ajuda profissional. Tá? Saiu ajuda profissional, que é buscar um psicólogo, um terapeuta, um profissional que possa te auxiliar a enxergar além do que está acontecendo com você, tá? Então, ajuda profissional neste momento vai te auxiliar grandemente a você a conseguir a enxergar além das crenças limitantes, porque aqui não tem como eu especificar exatamente, né? Porque cada pessoa tem uma energia, né? Tem uma configuração de sistema de crenças, mas aqui é só um indicativo onde você precisa focar a sua cura, tá? Vamos lá. Qual que é o chakra, o centro energético de impacto que está bloqueado neste momento? Se você está aqui até agora comigo, está sentindo sinergia com este trabalho de luz, se inscreva no canal para fortalecer o canal, também fazer uma troca de prosperidade e abundância. Deixe aí o seu like,
Ative o sininho para receber notificação dos próximos vídeos e não esqueça de ativar a cura para você com a frase, com o comando, porque toda palavra é um comando. Eu sou um ser divino e autorizo o apoio dos seres de luz na minha cura. Deixe nos comentários esse comando, que mesmo depois que se termina, né, o tarô de cura, você é apoiado pelos seres de luz para que consiga transpor esse desafio que você está enfrentando no momento, tá? Saiu aqui também o chakra cardíaco do coração que está bloqueado neste momento. Então, trabalhe o seu amor próprio, trabalhe o amor pelas pessoas, trabalhe o perdão, trabalhe a gratidão, que tem tudo a ver com esse chakra, porque o chakra cardíaco tem a ver com a forma de amar. Então, se você não se aceita, não se ama, como que você vai amar o outro, tá? Trabalhe o amor incondicional. E aqui a frase para você trabalhar o seu coração é: sou grato ou grata aos desafios que me ajudam a me transformar e me abrir ao amor. Vou repetir: sou grata aos desafios que me ajudam a me transformar e me abrir ao amor. Então, este é o comando que a frase que você vai trabalhar para que você consiga curar o seu coração e curar todas as questões também que eu trouxe aqui, que tem a ver, né, com a parte interna, com desalinhamento interno aí. E aqui eu vou tirar um conselho geral para o pessoal da tiragem número 1 e número 2. Qual que é o conselho? Conselho final. E eu já vou fazer a técnica de ancoramento da energia, ok? Saiu aqui no nosso oráculo do pão. Humildade. Ó, humildade. Como conselho, tá? E a humildade, ela fala assim: coragem para agradecer, coragem para reconhecer seus próprios erros, coragem para reconhecer que precisamos de ajuda, coragem para reconhecer seu espaço no universo, coragem que nos permite reconhecer que, apesar de sermos pequenos, somos parte integrante de toda esta grandeza. Olha que lindo, tá? Então, este é o conselho que saiu para as pessoas que escolheram quartzo rosa e a ametista, tá? E vamos fazer a nossa técnica de reconexão, de ancoramento da energia, para que isso também dê uma alinhada, né, em vocês, na energia, que dê uma aterrada, para que vocês possam enxergar com mais clareza, para que você também que vai assistir aí, né, depois esta live, possa enxergar com mais clareza esta situação que vocês estão atravessando, né, esse desafio, esse momento de cura, de equilíbrio, de ajuste que estão passando neste momento, para que vocês consigam enxergar além, onde precisam mudar a forma, né, os pensamentos, que ação fora também que precisa ser feita, para que vocês possam entrar em equilíbrio e harmonia na vida e realizar a cura, ok? Vamos lá? Eu vou fazer aqui o nosso ancoramento.
Respirem. Feche os olhos. Respire algumas vezes. Respira 1, 2 e 3. E visualize uma luz branca acender bem no seu coração. É uma luz quentinha, que traz uma tranquilidade, uma calma. Respire mais uma vez, bem profundamente, e ao expirar, 2 feixes de luz branca partem bem do centro do seu coração. Um feixe de luz sobe pelo topo da sua cabeça, conectando você ao universo, à fonte divina primordial, Deus. E o outro feixe de luz branca desce pela sua coluna, em sentido ao solo, à terra, conectando você com a Mãe Terra, o Espírito Materno Gaia. Respira e sinta o coração do Divino batendo no seu coração e o coração da Mãe Terra batendo no seu coração. E agora você é uno com o todo, uno com o Divino e uno com a Mãe. É o filho que o pai e a mãe nutre, sustenta e fortalece neste momento. Observe que raízes saem das suas pernas, descendo pelos seus pés em direção ao solo, à terra, aterrando você, aterrando a sua energia. Você vai respirar e no seu respirar, no seu inspirar, visualize uma luz branca que sobe pela sua perna direita, percorre todo o seu interior, o seu corpo, limpando e desce pela sua perna esquerda, aterrando, limpando. Respira. A bola de luz branca sobe pelas suas pernas, percorre todo o seu corpo, a sua mente, o seu coração e desce pela sua perna esquerda, limpando todo o seu fluxo, limpando toda a desarmonia, desconforto, conflito interno, ansiedade. Respira novamente, o fluxo de luz da Mãe Terra sobe pela sua perna direita, limpa, e sai pela sua perna esquerda, pelo seu pé esquerdo, limpando e purificando toda a sua energia. Concentre-se na luz que está vibrante no seu coração, nesta luz branca pulsante. Respire profundamente e ao expirar,
esta luz branca pulsante no seu cardíaco, no seu coração, ela se expande, formando bem ao seu redor um tubo de luz branca. É um tubo de luz divino, cristalino, que te protege. Permita-se ser energizado. E dentro desse tubo de luz, que é o seu tubo de luz sagrado que te conecta com o seu divino, se acende um fogo violeta, formando bem um círculo ao seu redor de fogo violeta, que é transmutador de densidade, que é transformador de energias baixas em energias mais elevadas, que purifica e regenera. Pense neste momento em tudo que você precisa curar internamente, todo incômodo, dor, ansiedade, depressão, angústia, sentimento de vazio, medo, falta de confiança, de coragem. Respira e solta neste fogo violeta e veja tudo isso se diluindo no fogo violeta. Tudo se dilui conforme você vai liberando estas emoções negativas, esses sentimentos, esses pensamentos negativos que ficam se repetindo na sua mente. Isso vai se diluindo no fogo violeta, vai respirando e liberando. E conforme você libera, tudo vai se elevando em luz. Permita que o fogo violeta suba pelas suas pernas, transmutando toda a negatividade, densidade, peso, subindo pelo seu abdômen, limpando todos os órgãos, limpando o seu coração, limpando a sua garganta, o seu laríngeo, desbloqueando, limpando todos os chakras, subindo pela sua cabeça, limpando os seus pensamentos e criando um fluxo nesta limpeza, limpando a sua energia. Sinta-se amparado pela Mãe Terra, nutrido, nutrida, ancorada, ancorado em Gaia, e sinta-se sustentado, sustentada pelo divino. O divino direciona tudo na sua vida. Respira neste momento. Sinta o alívio, tranquilidade, calma, alegria e muito amor, porque você é um ser de luz. Você é um ser divino. Você é único e única no universo. Coloque a mão no seu coração neste momento e repita o comando deste tarô de cura para que os seres de luz
possa te auxiliar neste momento de cura que você está atravessando. Repita: eu sou um ser divino e autorizo o apoio dos seres de luz na minha cura. Respire, vai retomando a sua consciência para o aqui e agora. Respire mais uma vez, reacoplando todos os corpos. 3, 2 e 1. Pode abrir os seus olhos. Respira. Eu espero que você já tenha sentido um alívio, né, de toda a questão, toda a problemática interna. Eu desejo para você que esteve na live comigo uma boa noite, um bom descanso, bons sonhos. E para quem vai assistir depois, desejo também tudo de melhor na sua vida, na sua jornada. E repito mais uma vez, o meu contato para atendimento, tanto no Trilhas Tarô, como para mentoria, como para terapias holísticas, estão na descrição, ok? Eu agradeço, gratidão, paz e luz e um beijo no seu coração com amor. Gratidão.